que nós estamos retornando o nosso fórum com a sessão Network, o tema A Energia que Vem do Mar, com a moderação de Milad Chantman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem como palestrantes Elisa Oberman, do setor de energias renováveis marinhas, da Agência Natural de Nova Escócia, do Canadá, Sandro Yamamoto, da Associação Brasileira de Empresas de Energia Eólica, Renato Cordeiro, da Embaixada do Reino Unido do Brasil, e a Yosi Alonso, da Plataforma Oceânica das Ilhas Canárias, da Espanha. Lembrando a todos que os currículos dos panelistas estão disponíveis também no site fórumeconomiaazulbahia.com.br. Palavra ao nosso moderador, Milad Chantman, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com você. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Milad Chantman, sou professor da Programa da Engenharia Oceânica da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e atuo no grupo de energia renovável no oceano. Sou moderador dessa sessão e temos 4 palestrantes, como já foram apresentados. Eu vou introduzir o tema, uma breve apresentação, basicamente falando sobre a definição dos recursos, das fontes renováveis no oceano e estágio atual de desenvolvimento dessas tecnologias. Então, quando a gente fala sobre energias renováveis no oceano, essas fontes podem ser divididas em 2 partes. As energias, as fontes que são oriundas da água do mar, como energia de onda, como corrente oceânica, como corrente de maré, como amplitude de maré, gradiente térmico oceânico, e gradiente de salinidade. E temos outras fontes que ocorrem livremente no oceano, que não são oriundas da água do mar, como energia eólica offshore, e solar. Falando sobre as tecnologias, existem diferentes conceitos, as tecnologias, mas eu apenas coloquei alguns exemplos, para a gente ter uma ideia como é que essas energias podem ser convertidas em eletricidade. Aqui, lado esquerdo, vocês estão vendo um exemplo de um conversor de energia de onda, onde vocês têm 2 corpos flutuantes, um cilindro mais comprido, que fica ancorado no leito marinho, e uma boia que, à medida que a onda passa, essa boia oscila e sobe e desce, e você terá energia cinética. Essa energia cinética será absorvida por um sistema de conversão chamado Power Takeoff, PTO, para ser convertida em energia elétrica. Esse é um tipo que a gente chama de point absorber, corpo oscilante. Com relação a marés, a gente tem 2 tipos de potencial de energia em maré. Energia cinética, devido ao movimento, fluxo da água, por causa dessa variação de maré, e também energia potencial, devido à diferença no nível da água. Então, se a gente for absorver energia corrente de maré, a gente tem diferentes conceitos, basicamente parecidos, com sistemas eólicos. Temos turbinas de eixo horizontal, que podem ser aplicados no fundo do mar para absorver essa energia, e temos turbinas com eixo horizontal. Esses são 2 tipos mais comuns, mais utilizados. Aqui. Outro tipo... É você? Seja bem-vindo. Desculpa, eu estou ouvindo uma voz aqui. Se puderem desativar o microfone, eu agradeço. Então, temos, para amplitude de maré, a tecnologia é parecida com hidrelétrica. Você tem uma barragem, tem esses portões. Quando tem maré enchente, você abre esses portões, deixa a água entrar no seu reservatório. Quando atinge um certo nível de água, você fecha os portões e você espera a maré vazante, quando a maré está descendo. E você abre os portões e você tem fluxo de água que acionam essa turbina mostrada aqui para gerar energia elétrica. Lado esquerdo, eu apresento Ocean Thermal Energy Conversion, ou TEC, energia gradiente térmica.
oriunda da diferença térmica entre camadas superiores e camadas inferiores da água. Normalmente, quando a gente tem uma diferença térmica de 20 graus Celsius, né, a gente pode, tecnicamente e economicamente, absorver essa energia e gerar energia elétrica. Essa diferença térmica normalmente acontece numa profundidade de 1.000 metros. Né? Então, a tecnologia mais comum utilizada é baseada num ciclo de Rankine, né? Onde você tem dois trocadores de calor, um evaporador, o outro condensador. Você recebe, você pega a água quente na superfície, você evapora um fluido de trabalho. Né? Esse fluido de trabalho normalmente é amônia, que tem um ponto de ebulição muito baixo. Né? Você evapora esse fluido de trabalho e esse vapor aciona uma turbina, né, para gerar energia elétrica. Este vapor entra nesse condensador, onde você traz um volume enorme da água fria lá no fundo do mar, normalmente 1.000 metros, né, para condensar esse vapor e virar água novamente. Você bombeia essa água e esse ciclo se repete e você gera energia elétrica. Esse é um ciclo fechado. Pode ser um ciclo aberto, onde usa água em vez de fluido de trabalho, e também temos ciclos híbridos. O maior desafio desse sistema é como trazer volume enorme da água no fundo do mar, né, para a superfície. Isso impôs um grande desafio estrutural técnico, né, nesses sistemas. E, por fim, a gente tem gradiente de salinidade, onde a gente tem encontro da água doce, água dos rios, e água salgada, água do mar, que normalmente acontece na foz dos rios, né? Que aqui no Nordeste do Brasil a gente encontra esse fenômeno bastante, rios que desaguam no mar. Né? E, então, o sistema basicamente utilizado é osmose retardada por pressão. Né? Você tem água doce aqui, água salgada, né, azul escuro. Você tem um filtro semipermeável aqui, uma membrana semipermeável aqui, onde permite migração das moléculas da água doce para a água salgada, né, após de atingir uma certa diferença de pressão, e você terá um fluxo de água que aciona consequentemente uma turbina e gera energia elétrica. Ambas tecnologias têm outro produto também, que é água dessalinizada. Né? Bom, outras fontes energéticas, muito importante, né? Energia eólica offshore. A principal diferença entre eólica offshore e eólica onshore são as plataformas, né? A forma que você fixa seu aerogerador. Né? Então, no mar, como a gente está vendo, dependendo da profundidade da água, a gente tem diferentes tipos das plataformas. Normalmente, até uma profundidade de 60 metros, né, temos sistemas fixas, né, no leito marinho, como monopile, como jaqueta, como base de gravidade, onde esses sistemas são tecnicamente e economicamente viáveis. Para as profundidades superiores aos 60 metros, normalmente, sistemas fixos não são viáveis e são utilizados sistemas flutuantes. Mas, como vocês estão vendo aqui, uma distribuição dos tipos das plataformas, mais de 90% das plataformas instaladas no mundo, né, maioria na costa oeste da Europa, né, usam sistemas fixas, normalmente instaladas numa profundidade de 10, 15, 40, 30 metros, águas relativamente rasas. Né? Esses são sistemas já instalados. Né? 81% sistema monopile, porque é um sistema mais fácil de instalar e o custo menor. Né? E a gente tem alguns sistemas flutuantes que estão na fase pré-comercial e comercialização. Né? Em termos de aerogerador, como a gente está vendo uma evolução muito rápida dos aerogeradores, né? de uma capacidade de 50
de 0,05 megawatt, né, de 15 metros de diâmetro, e até hoje, né, em 2019, que a gente está falando sobre a instalação das turbinas de 12 megawatts e mais para frente de 15 e 20 megawatts, né, com um diâmetro maior do que o Airbus A380. Né? Essa é a evolução dos aerogeradores. Falando um pouco sobre a maturidade tecnológica, né, desses sistemas, a gente normalmente usa essa classificação apresentada pela NASA, né, onde tem 9 níveis, né, de maturidade tecnológica. Nível 9 significa que você tem uma tecnologia comercializada, ou seja, seu produto, que no nosso caso é energia elétrica, tem um preço competitivo no mercado. Né? Então, considerando isso, a gente está vendo que apenas 2 fontes, né, desses recursos que eu apresentei, 2 fontes estão na fase comercial. Né? Barragem de maré, desde 1966, né, barragem Larance, na França, e energia eólica offshore, como eu falei, por enquanto, basicamente, sistemas fixos. E a gente tem, nos próximos anos, né, 2 ou 3 anos, sistemas flutuantes com preço competitivo no mercado. Depois vem sistemas de corrente de maré, energia de ondas, estão na fase pré-comercial. Né? Os protótipos em escala real estão sendo testados no ambiente real, realística. Sistemas conectados à rede elétrica estão sendo testados, precisam baixar mais um pouco o custo, né? Custo nivelado de energia para poder entrar no mercado e serem comercializados. E depois vem o OTEC, de gradiente térmico, corrente oceânica, gradiente de salinidade, sistemas que ainda precisam ser estudados bem, precisam de construção dos protótipos, né, em escala real, a serem aplicados no ambiente real. Aqui é um estudo que a gente fez no nosso grupo, a COP foi publicado na revista Energy, em 2019, consideramos em torno de 400 ou 500 projetos no mundo inteiro. Né? Como vocês estão vendo aqui, uma distribuição geográfica desses projetos, a Europa está liderando, né, esses projetos, depois América do Norte, Ásia, Oceânica, etc. E a gente está vendo as fontes mais utilizadas nos projetos são projetos da fonte de energia de onda e corrente de maré. Né? A gente, na América do Sul, o único projeto é o projeto que foi instalado pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nordeste do Brasil, né, no Ceará. Vale ressaltar que desses projetos, apenas 8,43%, né, são operacionais. Os demais projetos estão na fase de planejamento, estão na fase de preparação para a instalação ou foram descomissionados. Né? Então, se a gente considerar, a gente dá uma olhada na capacidade instalada, né, a gente tem uma capacidade instalada de em torno de 530 megawatts em 2019. E boa parte, quase 90% dessa capacidade instalada vem das barragens de maré, né? Praticamente na Coreia do Sul, na China, na França, né? Que temos essas barragens de maré. Com relação à eólica offshore, aqui lado direito, a gente está vendo uma projeção apresentada pela IRENA, né? Agência Internacional de Energia Renovável. Em 2019, 2020, a gente tem uma capacidade instalada de 29,1 gigawatts. Né? O que a gente está vendo, essa projeção, que essa capacidade instalada chegará a 1.000 gigawatts em 2050. Né? Então, essa é uma projeção que está sendo feita, claro que tem vários fatores envolvidos, mas a gente está vendo uma participação significativa da eólica offshore, quase 19% e 18% da demanda da energia elétrica mundial em 2050. Né? Atualmente, os países que estão liderando essa indústria, né, Reino Unido, maior capacidade instalada do mundo, depois Alemanha, China, Dinamarca, Bélgica, e temos
importantes projetos no Japão, projetos flutuantes, Coreia do Sul, Estados Unidos e outros países que estão desenvolvendo essa tecnologia. Para finalizar, eu gostaria de apresentar os recursos na costa brasileira, rapidamente, e os projetos os protótipos que já foram instalados aqui na costa brasileira. Bom, o único projeto, né, piloto, né, em escala real que foi instalado é o projeto realizado pela COP Hyperbaric Wave Converter, né, capacidade instalada de 100 kW, foi instalado no porto do Pecém, no Ceará, em 2012, e funcionou, acho que uns 6 meses, 7 meses, depois foi descomissionado devido às obras aí no porto. E segundo projeto, que é a segunda geração dos conversores de energia de onda, aqui no Brasil, desenvolvido pelo nosso grupo também, é um projeto nearshore, né? Esse aqui é onshore, onde o sistema é instalado no porto. Esse sistema é nearshore, o sistema vai ser instalado no mar, numa profundidade de 20, 25 metros, né? Tem uma base de concreto, tem 4 colunas que sustentam, né, uma boia no meio. À medida que a onda passa, essa boia sobe e desce e gera energia elétrica. Esse sistema como vocês estão vendo, um sistema menor em termos de dimensão, mais econômico, custo menor e mais inteligente, porque estamos usando um controle específico, né, aplicado a esse sistema. Capacidade instalada de 50 kW, né, a ser instalado perto da Ilha Rasa, que fica a 14 quilômetros da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E último slide, eu gostaria de apresentar os recursos, né, dessas fontes energéticas, que são enormes, né, consideráveis na costa brasileira. São resultados dos nossos estudos do nosso grupo, foram publicados, né, eu coloquei a referência aqui. Em termos de gradiente térmico, a gente observou um enorme potencial aqui no norte e nordeste do país, né, um ponto positivo que a gente consegue atingir aquela diferença de 20 graus Celsius numa profundidade menor, de 400, 500 metros. Isso facilita esses desafios técnicos que a gente vai enfrentar, né? E se a gente usar 20 unidades de OTEC de 10 mega, a gente consegue suprir 10%, né, da demanda da energia elétrica residencial do Nordeste do Brasil, né, baseado nos dados de 2017. Energia de onda, bastante energia de onda, sul, sudeste e nordeste do país, né, em torno de 92 gigawatts potencial teórica de energia de onda, que a gente observou aqui na costa do Brasil. Em termos de corrente oceânica, a gente tem apenas na parte nordeste e norte do país, né, o único problema com relação à corrente oceânica é que essas correntes oceânicas ocorrem numa distância de 200 e 300 quilômetros da costa, né? Isso dificulta um pouco a produção de energia elétrica e a transmissão da energia elétrica para a costa, né? Encarece esses projetos. E, por fim, eólica offshore, que acho que a maioria já sabem, conhecem bem esse mapa, né? A gente tem os hotspots aqui no norte e nordeste, e sul-sudeste, sudeste do país mais para o offshore, né? Sistemas que ficam, o recurso que fica numa profundidade maior de 50 a 100 metros. Vale ressaltar aqui que 86%, esse foi baseado num estudo que a gente, inclusive, publicou na revista Energy, né? 86% do recurso da eólica offshore no Brasil fica nas águas profundas, ou seja, onde a gente precisa instalar as plataformas flutuantes para poder aproveitar, né, esse enorme recurso, né, na costa brasileira. Bom, eu termino a minha apresentação aqui. Eu vou convidar o Sandro Yamamoto. Ele é diretor técnico na ABEólica, Associação Brasileira de Engenharia Eólica. Sandro. Ok, muito obrigado, Milad, pela introdução, que vai ajudar muito a minha apresentação. Agradeço a organização do evento. Vou compartilhar aqui a minha tela.
Agradeço a organização do evento, para poder falar um pouco aí sobre a eólica, sobre energia eólica offshore, também fazendo um paralelo com a energia eólica onshore, porque nós temos, Milad, muitos aprendizados com a energia eólica onshore, não é? Então, Sim. para a nossa discussão sobre eólica offshore. Cumprimento também aqui meus amigos aqui, minha amiga de parceria de painel e todos os nossos telespectadores. Tá? Muito bem. A Abeólica, para quem não conhece, é uma associação brasileira que congrega as empresas do setor de energia eólica no Brasil e muitas multinacionais, são as donas dos parques eólicos, os fabricantes de equipamentos, e a Abeólica trabalha em prol do desenvolvimento, da defesa, né, do crescimento dessa energia que é tão renovável, limpa e muito disponível no Brasil. E como a gente pôde perceber na apresentação do Milad, também muito disponível no mar, né, essa energia que pode vir do mar também. Temos hoje uma série de associados, a maioria são investidores dos parques eólicos, tá? E dentre esses investidores, nós já percebemos a participação de empresas que investem em onshore no Brasil, onshore no mundo, mas também investem em energia eólica offshore no mundo e já possuem projetos em desenvolvimento em parques eólicos offshore aqui no Brasil. Eu vou comentar mais para frente também. Tá? Muito bem. Gostaria aqui, são 3 slides apenas, bem rapidinho, para falar um pouquinho sobre a nossa energia eólica onshore, um pouquinho de considerações, tá? Que eu acho que vale a pena, para depois fazer um paralelo com o offshore, porque a gente entende que a energia eólica offshore no Brasil, ela será uma realidade do ponto de vista de grande escala, instalação comercial, tá? Não para agora, não para os próximos 3 anos, por exemplo, daqui a 2, 3 anos já temos um parque eólico de 1 gigawatt offshore instalado e operando comercialmente, mas no futuro próximo a gente acredita que isso é possível, mas a gente precisa estar atento a tudo que a gente já aprendeu, a legislação, para que a energia eólica offshore não passe por desafios tão pesados ou por problemas que a eólica já passou, né? Então, nós temos vários tipos de contratos, que hoje permeiam o setor eólico onshore. A cada leilão para energia eólica onshore, os contratos foram mudando, então uma complexidade de gestão dos contratos e cada vez mais esses contratos mais rígidos, tá? Tivemos uma evolução tecnológica acelerada com aerogeradores, os primeiros instalados, diríamos, já de um porte um pouco maior, aerogeradores de 500 quilowatts, e nós já temos aerogeradores de cerca de 6,2 megawatts contratados, que serão instalados no segundo semestre do ano que vem. Então, uma evolução de mais de 10 vezes em potência, tá? Em um aerogerador. Cada vez mais conhecemos o nosso recurso eólico, o nosso vento. Isso se aplica também para offshore. Temos cada vez mais conhecimento da variabilidade, da sazonalidade, da qualidade dos ventos brasileiros. Tá? Tivemos muitos desafios para colocar os nossos parques eólicos de pé entre 2012 e 2015, porque os parques eólicos ficavam prontos e não tinham como escoar a energia que era produzida. Isso, felizmente, foi resolvido. Os procedimentos de rede do ONS evoluíram para questões de qualidade de energia, parecer de acesso e conexão à rede. Um parque eólico offshore, até por conta da sua viabilidade econômica, ele precisa ter uma grande capacidade instalada, isso é importante para a sua competitividade. E se ele terá uma grande capacidade de potência instalada, ele precisará de um bom sistema, né, de um grande sistema de transmissão
e recebimento dessa energia em terra. Tá? Então, o planejamento da transmissão ela é fundamental para caminhar de forma conjunta, pessoal, com o desenvolvimento do projeto eólico offshore, porque a gente já viu em outros países parques eólicos offshore prontos, mas o sistema de transmissão não estava pronto, né? E nada pior do que um parque de geração, seja ele qual for, pronto e sem poder produzir energia, sem poder produzir e enviar a energia para o sistema como um todo. Tá? Então, estamos atentos, a gente sabe que a EPE também está atenta, o governo está atento a esse desenvolvimento conjunto. Tá? Também, como todo setor, né, produtivo, existem lá as suas taxas, tributos, benefícios, desonerações que fazem parte daquele conjunto, e no caso da offshore, hoje ele poderia se utilizar de alguns benefícios tributários que existem para onshore, mas que estão em discussão. Temos reforma tributária, temos medida provisória 998, que vai extinguir o desconto da TUD. Então, qualquer projeto de geração renovável, incluindo offshore, que será desenvolvido agora, ele precisa levar em conta no seu planejamento financeiro os cenários de tributação também, tá? Fundamental. Em relação à transmissão, e aqui eu coloquei um detalhe de restrição de geração, a gente sabe que por conta da pandemia a carga caiu muito, entramos na safra de vento, em alguns momentos o Operador Nacional do Sistema precisa restringir a geração de parques eólicos, verter vento no Nordeste. Isso tem acontecido, a ANEEL está prestes a aprovar uma regulamentação que vai tratar desta situação. Mas nos preocupa na medida que teremos a fonte eólica offshore conectada em grandes blocos em algumas regiões do Brasil e como essa regulamentação vai tratar esse tipo de situação. No caso dos parques eólicos offshore mais próximos à carga, diria Espírito Santo, Rio de Janeiro, esse tipo de desafio pode ser amenizado. Tá? Eu digo pode porque vai depender aí das situações de configuração da operação. Tá? O licenciamento ambiental, acho que cabe talvez até um fórum específico para discutir esse tema. Felizmente, o IBAMA tem profissionais muito competentes, uma proatividade muito boa, já trabalharam um termo de referência para o licenciamento ambiental offshore das nossas eólicas e que deve ser divulgado aí em poucas semanas, tá? Então, é um passo importante que o Brasil está, uma vez que o licenciamento ambiental é um passo, né? É um item fundamental para o desenvolvimento dos nossos projetos. Um ponto que está em discussão, que envolve a Secretaria de Patrimônio da União, Marinha e governo como um todo, é a questão da posse da área, regularização fundiária, que é mais comum falar em offshore, tá? E como isso se dará. Tá? É muito importante que o investidor, esses mais de 5, 6 que hoje têm projeto de desenvolvimento, eles tenham uma segurança que eles terão direito de utilizar aquela área. E se for necessário, eu digo se for, porque existem aí algumas visões de que hoje não é necessário nenhum tipo de alteração regulatória e existem outras visões em que há necessidade de uma melhor clareza e segurança do uso da área para a implementação de um parque eólico offshore. Tá? E, em conjunto, a gente sabe que a energia eólica onshore traz consigo muitos benefícios sociais de arrendamentos, são mais de 200 milhões de arrendamentos arrecadados, milhares de famílias, né, que são aí beneficiadas com a implementação dos parques eólicos offshore, a questão dos empregos também, toda a arrecadação que é feita para a federação, estado e município, e que é importante nós olharmos como será feito para o offshore, uma vez que a área utilizada não será a área de dezenas ou centenas de famílias, e sim o patrimônio da União. Ok? Bom, nós temos no Brasil 6 fabricantes de aerogeradores. Desses 6 fabricantes, alguns deles já fornecem turbinas para a energia eólica offshore, ou seja, temos no Brasil, então, já a tecnologia,
eles precisariam, é claro, de algum investimento para o equipamento ser produzido no Brasil, e sendo produzido no Brasil, tendo um conteúdo nacional, poderia ser financiado com as melhores taxas do BNDES, além de outros fabricantes que nós temos também no Brasil. Tá? Então, o Brasil é hoje um hub, diríamos assim, de produção de equipamentos eólicos, e que, inclusive, fazemos exportação para diversos países de alguns componentes, como, por exemplo, a pá. A pá, fabricada pela Aeres, no Ceará, tem sido exportada para os Estados Unidos em grandes quantidades, inclusive exportando serviço. A Aeres hoje é uma das grandes provedoras de serviço de manutenção de pás nos Estados Unidos, o que nos orgulha muito. Ok? Vou passar esses 2 slides para deixar apenas como conhecimento, porque essa apresentação vai ficar disponível para o público, porque existe uma série de etapas para desenvolvimento de um parque eólico onshore, e que eles se assemelham muito para o offshore. Precisa medir o vento, precisa ver as questões ambientais, disponibilização da área, estudo de viabilidade técnica e econômica, todo o projeto, como ele será viabilizado, toda a etapa de construção, fundação. Milad colocou as várias tecnologias em função da profundidade, né? E que ele será instalado, né? São pontos fundamentais aí que a gente precisa trazer para o offshore. E aí nós temos para o offshore um grande marco, que foi a publicação do Roadmap de eólico offshore, feito pela EPE, com aí vários especialistas da EPE, com participação de vários técnicos do setor, né, do Brasil e de fora do Brasil também, mostrando, como já foi comentado também pelo Milad, o grande potencial existente em eólico offshore no Brasil, numa visão, diríamos, mais conservadora, com a base do Wind Atlas, o potencial eólico offshore a 200 metros de altura, na faixa dos 700 gigawatts, tá? E muito bom potencial na região sul e sudeste também, próximo à carga, que é um ponto muito positivo, tá? Então, grandes marcos, o termo de referência do IBAMA, o roadmap eólico offshore da EPE, tá? E que nos dão aí um ótimo passo para a gente dar continuidade para termos nosso parque eólico em breve. Mas, pessoal, além disso, é importante pensarmos na competitividade, porque hoje o consumidor de energia elétrica no Brasil, ele paga uma das maiores tarifas de energia elétrica, não é? E o diretor Sandoval da ANEEL deu uma declaração há poucos dias que nos últimos 10 anos o encargo na tarifa do consumidor de energia elétrica subiu praticamente 600%, não é? Então, se nós tivermos uma energia eólica offshore competitiva, e aqui eu não estou querendo dizer que ela vai competir com a eólica onshore, que a eólica offshore tem que vender a energia a R$100 o megawatt-hora. Não é isso, tá? Mas a gente conseguiu perceber que no mundo, principalmente o Reino Unido, que é o líder de eólica offshore, o preço já chegou aí em 2019 a $50, que aí é o câmbio de hoje, R$250, o preço da energia, ele já começa a ser atrativo para o Brasil também, uma vez que a gente tem outras fontes de geração no Brasil que vendem a esse preço. É claro que, como o Reino Unido ele tem um grande avanço na energia eólica offshore, o Brasil, nos seus primeiros parques eólicos offshore, ele teria um preço mais elevado desse megawatt-hora, mas que com o trabalho feito a várias mãos, a gente conseguiria um preço, talvez, um preço maior que o eólico onshore, maior no Brasil, maior que o eólico onshore no Reino Unido, mas talvez competitivo com algumas outras fontes de geração de energia elétrica que já são comercializadas no Brasil, principalmente nesse momento que a gente vê uma transformação energética do mundo, os consumidores mais engajados querendo comprar energia elétrica renovável, né, com a pegada ambiental. Então, temos leilão, temos mercado livre, podemos ter um programa específico, né, desde que muito bem discutidos. Quais são esses modelos de contrato? Uma venda por 20 anos, com uma entrega de apuração anual para não penalizar o eólico offshore no primeiro momento, como foi feito com a eólica lá em 2009, 2010,
tá? E quais serão essas empresas e como serão dadas as garantias para se conseguir um bom financiamento. A gente entende que aqui eu coloquei, pessoal, como dúvidas, mas que não são problemas, tá? São bons desafios para a gente resolver, mapear, para colocar a nossa eólica offshore de pé sem grandes problemas, ok? Bom, aqui é só um resumo de pontos que eu já mencionei quando comentei ali da eólica onshore, tá? Temos aí alguns projetos em andamento, importante clareza da regulamentação e segurança para o investidor. Quando o investidor ele tem segurança, pessoal, que ele tem uma regulamentação e modelo de mercado, que ele pode colocar o dinheiro dele com o mínimo de risco que é não gerenciável, porque os riscos de obra, alguns riscos do vento, ele conhece, né? Ele sabe gerenciar. Mas a regulação, aquele que não está na mão dele, é que afasta o investidor para colocar o projeto de pé. Tá? Então, já comentei questões ambientais, transmissão, construção, experiência, né, internacional, serão fundamentais com a academia, o relacionamento do setor produtivo, governo e academia, pessoal, são fundamentais para a gente colocar de pé nossos primeiros projetos, tá? A união desses conhecimentos, tá bom? E conseguirmos, ao final, gerar energia sustentável, trazendo investimentos para o Brasil, emprego, renda, e nós conseguimos usufruir de todas as externalidades positivas que uma fonte de geração de energia renovável consegue nos trazer, tá? Trago aqui algumas notícias desta semana, tá? Para nos motivar mais ainda. A primeira notícia aqui da GE, que agora fechou a sua contratação comercial da sua turbina mais potente, que é a de 13 megawatts, pessoal. Ele tem uma instalada, em forma de protótipo, mas ela fechou aqui a notícia de ontem, tá, de um contrato de fornecimento do novo modelo da turbina eólica offshore de 13 megawatts. Tá? Outra notícia de ontem também, de investimentos aí, grandes investimentos na Europa em energia eólica offshore, chamados aqui Energy Islands, tá? Com uma nova fase aí dessa transição energética que o mundo vem passando também. Aqui na Ásia, notícia também de ontem, tá? E uma notícia muito interessante da petroleira BP, que fechou aqui $1 bilhão de investimento na aquisição de uma eólica offshore da Equinor, tá? Então, notícias do mundo aqui desta semana, tá? Notícias bem recentes. E o Brasil, né? E as notícias do Brasil? Temos aí a previsão, PNE 2050 EPE, claro que são as previsões, está um pouco distante, mas eles já dão sinais aqui da viabilidade, da possibilidade da eólica offshore no Brasil, que os analistas entendem que essa matriz ela vai ocorrer, o crescimento para as eólicas offshore. A gente acredita, sem dúvida nenhuma, que por mais que o PNL olhe até 2050, mas muito antes teremos nossos primeiros complexos eólicos offshore. E aqui, queria colocar aqui com algumas notícias motivadoras com foco no Brasil. Então, o Rio Grande do Norte, aí ontem, divulgou a assinatura de protocolo de uma usina eólica offshore no Rio Grande do Norte. O governo do Espírito Santo também, com a discussão com as empresas que vão investir ali no litoral do Espírito Santo. A notícia do Equinor e Iberdrola também, duas associadas da Abeólica com seus projetos mais próximos aí da região Sudeste, na região Sudeste também, já com o processo de licenciamento ambiental em andamento. E uma última notícia, são várias, tá, pessoal? Eu trouxe 4 aqui. A Shell, né, empresa de atuação mundial no ramo de petróleo, que entra no mercado de eólica offshore no Brasil. Entrar é uma questão de tempo, também notícia muito recente. Tá? O que isso significa, pessoal? Estamos trabalhando a regulamentação nas suas várias esferas. O governo tem todo o seu engajamento, EPE, muito ali à frente, colocando o roadmap e o potencial. E os investidores, aquele que vai colocar o seu dinheiro, os seus técnicos para colocar o projeto eólico de pé, as empresas com o apetite muito grande. Tá? Então, o recado aqui é que
energia eólica offshore, ela não é para concorrer com a eólica onshore, é mais uma fonte de geração limpa e renovável, que tem uma característica de vento muito boa, ótimo potencial, e que vem aumentar essa matriz, essa diversidade da matriz elétrica brasileira, proporcionando também qualidade, segurança no fornecimento para o futuro que chega sustentável, livre, sem subsídios. Tá, pessoal? Então, essa é a minha apresentação. Deixo aqui o recado para vocês acompanharem a eólica nas redes sociais e fico à disposição para depois as perguntas. Tá? Obrigado. Muito obrigado, Sandro, né, pela apresentação. É muito importante, né, muito interessante. A gente está vendo muitas iniciativas, né, com relação à eólica offshore aqui no Brasil. A gente espera que no próximo futuro a gente vê logo a instalação dos primeiros parques eólicos offshore aqui no Brasil. Muito obrigado. Eu vou convidar o próximo palestrante, Ayose Castro. Ele é chefe da unidade de inovação da plataforma oceânica das Ilhas Canárias, Plocam. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Milad, pela apresentação. Me temo que yo no sé hablar portugués, con lo que, con vuestro permiso, voy a dar la presentación usando el inglés como lengua de compartir. Okay. Obrigado. Obrigado. So, good evening to you, everyone. I'm Ayose Castro, and I'm working as Innovation Manager at the Oceanic Platform of the Canary Islands. And first of all, I would like to thank to all the organizers for their kind invitation to briefly let you know who we are and what we are doing in the Canary Islands in order to foster and promote the offshore wind sector, and particularly the floating offshore wind. Rather than going into detail in a particular matter or in a specific matter, I would like to provide you with an overall review of the main projects in the sector where Applocanid is involved. So, to better understand the reasons behind this interest, I think it is important to briefly provide you with a short geographical context. As you know, probably the Canary Islands is a European archipelago which is located nearly 1,400 meters at the southwest of the mainland in Spain. So we are a territory strongly dependent of the touristic sector with a population of 2.1 million inhabitants, but receiving yearly more than 15 million of tourists. So therefore, the need of energy to satisfy this demand and the strong link of the archipelago with the ocean can be easily understood. It is not only associated, this archipelago, with the coastal and leisure activities, but also with the usual traditional as well emerging maritime and port activities, which include maritime transport, fishing, touristic cruises, and more recently, the aquaculture and marine renewable energies. In addition, the last decade, we have experienced a strong growth in the activity of reparations and maintenance of oil and gas rigs, which, you know, it is very well connected with the offshore activities focused on the marine and maritime renewables. It is important also to note that the bathymetry between the islands in the archipelago is very deep. For instance, as you can see in the slide, the depth between the two main islands, which are Gran Canaria and Tenerife, reaches 3,000 meters. This means that we have 6 different and isolated electrical systems, mostly dependent on fossil fuels. Due to these conditions, the electrical production bill in the region can reach up to 200 euros per megawatt hour. As you know, this is quite expensive, and indeed, in the Canary Islands, we can only afford this amount of money if we receive the support of the mainland based on specific taxes to our citizens. In addition, the penetration of inland renewable energies in the Canaries has reached so far approximately the 20%. Nevertheless, this strategy is facing enough difficulties to keep growing due to the lack of land and territory to continue increasing new installations. However, on the other hand,
the marine energy resources in the Canaries has been extensively studied, and we have demonstrated that we count with a good potential resources of wave energy at the north of the island especially, and with the excellent resources of wind energy in the southeast areas of the islands. It has been estimated that in these offshore and deep zones, we may reach between 6,000 and 8,000 productive hours yearly. Therefore, it is essential for us in the region to be able to exploit this potential, especially the floating offshore wind, in order to increase the sustainability of our economy and society, as well as to contribute to the decarbonized environment. Furthermore, we all know very well that this is a global aim and a specific and well-established target for the European Union in the next decade, expecting a 32% of the energy consumption based on the use of renewable energies. In this framework, it has been estimated by Wind Europe that the offshore wind energy could satisfy between the 80 and the 180% of the whole European Union electricity demand. With this background, PLOCAN, my organization, was created in 2007 as a public consortium between the national government of Spain and the regional government of the Canary Islands. It has been included as part of what we call the Spanish network of unique scientific and technical infrastructures in order to exploit the specific competitive advantages of the region. The final goal is to be closer to companies and the productive market to try to support their innovation requirements rather than to produce basic research. PLOCAN is a multi-purpose research infrastructure with land-based and novel sea-based facilities to support research, technological development, and innovation in the marine and maritime sectors. Basically, our main facilities include a dedicated and well-studied marine test site, a fixed offshore platform acting as an oceanic laboratory and a control tower for the area, and a coastal and open ocean observatory. With these main infrastructures, we offer the natural services of hosting new prototypes and technologies for conducting validation and demonstration tests in the real environment, a complete set of meteoceanographic data to optimize the designs, establish correlation with productive data, provide predictions, etc. And besides, as a governmental body, PLOCAN facilitates and accelerates all the operational logistics of the construction and deployment of the prototypes, and in particular, speeding up the authorizations and permits process that are required to access to the ocean. Of course, we also include transversal capacities with land-based offices and a wide range of ICT technologies to assure bilateral data communication between land and sea. So in this slide, you can see what we call it an overall view of our facilities with a fixed offshore control platform, which is located at 30 meters depth and 2 kilometers from shore, and our marine test site, which is a 23 square kilometers area with bathymetries ranging from 0 to up to 600 meters depth. It is partially cabled with the capacity to evacuate so far 15 megawatts of electricity. It is important again to mention that PLOCAN was considered a recognized authority of this area by the National Council of Ministries, so we can easily speed up all the process of permits and authorizations, as I mentioned before, in order to also speed up the technology maturity of our users and in this way facilitate market uptake. In this sense, PLOCAN is mostly specialized in receiving users with technologies in a stage of preliminary design or detailed design. So we are talking about a TRL of 3-4 and contribute based on field validations and demonstration to reach up to TRL 6 or 7. In addition, currently PLOCAN is also cooperating directly with the regional and national governments and other regional technological centers in order to open a new pre-commercial testing area in the highest productive zones of the islands of Gran Canaria. Furthermore, we are expecting to open tenders for commercial installations by 2025. So with this framework, we will allow to complete the whole technology readiness level scale in the Canary Islands. With these competencies and facilities, PLOCAN has been and it is involved in several projects in the offshore wind, mostly supporting the leadership and innovation requirements of specialized companies in the sector. So as I said before, closely related with the industrial and productive sector. And going briefly through some of these projects,
I would like to start with the Helican project. This is a fixed offshore turbine, and the project was successfully finished this year with the leadership of the Spanish company Steico. The main objective was to design, construct, deploy, and operate a new full-scale prototype of gravity-based foundation using concrete as the fabrication material. In addition, the whole deployment operation was designed as an auto self-installing system without the need of any heavy maritime cranes and using very few tugboats to conduct transportation to the installation site. In its website that you can see below in the slide, you can find a very short video of 1 to 5 minutes where you can see the whole construction and installation process of this turbine, which was very impressive and unique in the whole south of Europe in this case. The Helican is currently in operation in Plocan Marine Test Site and with a 5 megawatt wind turbine, and it's directly connected and evacuated the electricity to the island grid. Recently, we have agreed also with Steico, the company, to offer this facility to the scientific and technical community as an experimental infrastructure to explore new associated developments, such as relevant operation and maintenance technologies, using, for instance, aerial drones or underwater robotics, to install new sensing and controlling technologies, etc., which could be very relevant to these new markets and new developers to use this real prototype already installed in the ocean. So, of course, feel free to contact us if you think that this could be of your interest. Another project where Plocan has participated is what we call it the WIP 10 Plus project. In this case, we provide our marine test site and meteosonographic data and support in operations and logistics to the company Enerocean. It is a mix between Spanish and Belgium. And the idea was to test a 1/6 scale prototype of floating offshore wind in this case. The aim was to conduct all the design and the hydrodynamics adjustment to this coupled twin wind turbine prototype. This project has contributed to pave the way for the company to now move forward a full-scale prototype of 10 to 12 megawatts, mounting 5 or 6 megawatts turbine in each of the spaces. In addition, based off this cooperation, Plocan is currently exploring with this company, with Enerocean, the use of the substructure with a multi-purpose focus. So to try to convert or take advantages of this floating substructure to include other offshore activities, in this case, the aquaculture. Also, in floating offshore wind, Plocan is currently partner in the Pivot Buoy project, in this case, the project is led by the Spanish company X1 Wind. And in this project, Plocan is offering its facilities and services to the consortium in order to conduct a demonstration test of an innovative single-point mooring system, which is going to be applied to a 1/5 scale floating offshore wind prototype. All the major innovations in this project have been patented by the company, including the design of a lighter substructure based on tension length moorings and downwind system. The final goal of the project is to demonstrate that the application of these innovations will result in a significant reduction of the LCOE. The project is now under execution and the deployment of the prototype is expected in the first months of the 2021. In the same topic of this project, Plocan is the coordinator of the Floatant project. In this case, although the main objective is the same, so to reduce the LCOE, at least to demonstrate that with these innovations, we can reduce the LCOE of the floating offshore wind. Instead of focusing on a whole prototype or a whole concept, we will focus on specific innovations in certain key technologies of the whole value chain of the floating offshore wind. In particular, we will support the Irish company TFI in the application of a flexible elastomeric composite for anchoring and mooring connection. The Spanish company Future Fiber in the development of a high-performance and censored multi-material cables for mooring. We will support the Greek company Fulgor in the development of an innovative, lighter, and more resistant electrical dynamic cable, and the Spanish companies Cobra and Steico again, in progressing in a new concept of a hybrid concrete plastic floating substructure. The project is currently again under execution, and by the end of this month, most of the prototypes of these innovations that I mentioned
will be produced and will start the lab test in different specialized infrastructures, which include the Marine Center in the Netherlands, the DMAC in the University of Exeter, and of course, the Plocan Marine Test Site in the Canary Islands. Another project that we'd like to mention, focus on these offshore activities, particular wind offshore. It is interesting to mention the WaterEye project. In this case, Plocan is also offering its marine test sites, and in particular, its offshore platform, in order to facilitate the validation and demonstration of the prototypes. The project aims to develop and install in situ sensors and mobile sensors in aerial drones in order to assess and determine the level of corrosion in offshore wind farms. In particular, the concept requires to fly the drone in the interior of an offshore wind turbine tower and measure the corrosion from inside. As you can imagine, to perform this test in a real farm, it's really risky and complicated, and therefore we will use our offshore platform to replicate, to simulate this wind tower, and in this case, be able to demonstrate the technology, preserving all the health and security guarantees. Arriving to the end, I think it's interesting also to let you know about this project, which is the Musica project, focus again in the multi-purpose use of the ocean, in the multi-purpose use of a platform. And the aim is to design, build, and demonstrate a real prototype of these platforms to produce renewable energy and use that energy to produce fresh water. The platform will use together the electricity produced by the wind, by the wave, and also the solar using PV floating panels. And besides, the platform will be designed also to support logistic activities for offshore aquaculture. So as you can see, it will complete a whole multi-purpose focus. It is coordinated, the project, by the University of Cork, and Plocan's role is to share our experience in monitoring and controlling field tests, in this case, not in our marine test site, but directly in the island of Inoussis in Greece. It is just starting, so you can easily follow in the project in the website to see how we progress. It is interesting also that although the prototype is going to be tested in Greece, the Canary Islands archipelago, and in particular the island of Gran Canaria, will be used also as a scenario for modeling the business model and the business assessment of this prototype and the whole logistics, in order to develop a further strategy to extend these technologies to the Canary Islands, but also to other future markets. As mentioned before by the previous colleague, by Sandro, the islands strategy in Europe is quite relevant in order to decarbonize the use of fossil fuels in the archipelagos to produce electricity. And this project is really relevant for the Canaries. Finally, I think it would be also interesting to let you know that Plocan, it's also involved in these two projects, which are Marinet 2 and Marine Energy projects, which are focused on facilitating integration and sharing good practices among the different basin facilities and also marine test sites across the whole Europe. The idea is to coordinate ourselves to establish the same policies and to assure that we collectively promote excellence in science, and at the end that we promote products that will reach the market and at the end will help us to decarbonize our economy. And it is important, and I think it would be interesting for all of you, that this first project, the Marinet 2, open calls for any kind of developers that would be interested in access to any of those facilities that we will have in Europe. And well, the final call is still open, and you still have more than 20 days to present or submit your proposals if you are interested in. And well, this is briefly some of the main projects in floating offshore wind and fixed offshore wind that Plocan is conducting, or we have been participated. And I hope you have found this interesting, and I will be pleased to answer any questions or comments if you consider. Thank you very much. Muito obrigado. Ayose, muito obrigado pela sua apresentação, uma apresentação muito interessante, né? O Plocan, o Centro de Testes Experimentais no Mar Aberto, com certeza tem um papel muito importante para a comercialização, né, dessas tecnologias
renováveis do oceano, tanto eólica offshore quanto, né, energia de onda, maré, etc. Muito obrigado. Bom, vou convidar próximo palestrante aqui, Elisa Obermann. Ela é fundadora do Canadian Council on Renewable Electricity, CANCOR. Ele também é diretora do Offshore Energy Research Association. Elisa. Great. Thank you very much. I'm just going to share my screen here. I think. One second. Okay. I think sorry about that. I just want to make sure that you can see it. It's okay, but it's not there. Now it's okay. 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 Sorry about that. All right. Well, okay. Thank you. Thanks very much for the introduction. And thank you to the organizers for having me. My name is Elisa Obermann. I am the Executive Director at Marine Renewables Canada. And I'm going to talk a little bit today about basically the resource potential in Canada for marine renewable energy, and then a bit about current activity, as well as some of the challenges that are being addressed. But before I begin, just a little bit about us. We are a national industry association focused on tidal, offshore wind, wave, and river current energy. We have about 90 members that represent the entire, I would say, supply chain, project developers, technology developers. And essentially our mandate is to ensure and support the advancement of the sector. So we do quite a bit of different things, but mainly around policy advocacy, getting our members to work together, and international business development as well. So just a little bit about what the Canadian resource potential looks like. So this is obviously a map of Canada. These hot spots that you see show some of the areas where there's very good tidal energy potential. And that's really been, I'm going to be talking mostly about tidal energy today. And that's the area where there's been the most focus in Canada. But as you can see on the east coast of Canada, there's an orange dot. That's the Bay of Fundy that's shared by Nova Scotia and New Brunswick, which has been the key focus for development of the industry in Canada. But there's also quite a bit of potential on the west coast in British Columbia. And then in northern Canada, we have very, very good tidal stream opportunities there. But the difference there is that it's obviously much more difficult to develop the resource in such a harsh Excuse me, interrupting you. Excuse me. Vocês podem desligar o microfone? Acho que alguém está com o microfone aberto aqui, tá? Obrigado. Please, Elisa. Eu já desliguei. Okay. No problem. And then just a little bit on about wave energy, which is the middle photo. That just shows what the potential is. We have 180,000 megawatt potential just on the west coast of Canada, and that's where most of the focus for wave energy development has been as well. The other one I'm showing on the right side of the screen is for river current. So we use very similar devices as you would for tidal energy for river currents. And this is just a map to show that basically the potential is enormous. So we have about 340 gigawatt estimated potential. All of these have been, I'd say, very much untapped to date. So just to give you this is a really quick kind of high level glance at what's happening in Canada. We have a number of things currently underway. So first would be we have pretty good policy support from both federal and provincial governments. There's strategies, legislation, land leasing policies for marine renewable energy. There's a very strong supply chain component and experience as well. So we have a lot of companies that have been working in offshore oil and gas and other marine and ocean sectors that have been basically applying their knowledge to development of the sector, both in Canada, but also internationally. And then what you'll see from this map are several dots and centers, and that just gives an indication of where there is current research activity,
We have a number of test sites as well across Canada, and I'll dig into that a little bit more. And then in terms of industry activity, we have a number of developers currently active across Canada, with most of them being in Nova Scotia on the East Coast. So I mentioned that, I've been mentioning that Nova Scotia is one of the areas where there's a lot of activity for tidal energy. And this is just an aerial view of what, where that activity is. The Bay of Fundy in Nova Scotia has one of the most powerful tides in the world. And so that's attracted a lot of interest for developers and also research opportunities. And there are two locations that are of interest right now. One would be FORCE, which is the Fundy Ocean Research Center for Energy. I'll talk a little bit more about that. And that's where there's large scale, commercial scale development occurring. And then on the other area of the bay, there's smaller community scale projects. So what I mean by that are projects that are about 1 to 1.5 megawatts total. And aside from having a really good resource, Nova Scotia also, the provincial government there has done a number of initiatives and activities to support the industry. So this is just, again, a quick glance at what those are, but they have developed marine renewable energy specific legislation. They've done a number of strategic environmental assessments. They've invested in enabling research. Again, they have a very strong supply chain that has experience from offshore oil and gas and other ocean sectors. And they established the Fundy Ocean Research Center for Energy, or FORCE, as a test center. So that's also attracted a number of developers. It also has allowed them to leverage some of that to attract federal government investment and support. And one of the key things that they also did was they put in a feed-in tariff. So obviously price per kilowatt hour above the normal electricity rate to attract developers, obviously, because this is still an emerging technology and one that is in need of a price support. So I'm going to talk a little bit about just the activity that's happening in Nova Scotia right now, and also other areas of Canada. So this is the one of the developers that is currently working in the Bay of Fundy, and it's Sustainable Marine Energy. They have a smaller project, about 280 kilowatts. It is right now the only operating technology that is currently deployed in Nova Scotia. And they're doing quite a bit of work around just community engagement, also understanding some of the environmental effects and doing environmental monitoring as well. The next is Nova Innovation, which is a Scottish company. I should also mention Sustainable Marine Energy as well. So we can see that some of the incentives and policies that have been put in place have been very successful in attracting international developers. Nova Innovation, this is their technology that they have deployed in Scotland, and they will also be deploying in Nova Scotia. That project is 1.5 megawatts and has been permitted and received a power purchase agreement as well. The next is Jupiter Hydro, and as you can see, these are all very different technologies. And this one is a Canadian developer. They've been successful in receiving awards for a 2 megawatt demonstration project. And this will be in the Minas Passage in the Bay of Fundy, not yet deployed. Now, I want to just give you a bit of information about FORCE, which I mentioned, which is the leading test center and demonstration center for tidal energy. Some of the attractive things about the center is that they provide shared infrastructure. So that includes cables to all of the berths or sites where there's technologies being developed. There's already an environmental assessment for the approval for the site. There is site and current data that has been gathered by staff and available to industry. And then they also have very close proximity to the transmission system. So that's allowed them to be able to market that site, and it is very attractive to developers. But the other thing that they've been really focused on in recent years is also around understanding environmental effects. So they're able to pool that research and continue to innovate with industry to understand
more about what the effect of the technologies could be on the environment. So at the Force site, there are currently 3 developers, and I'm just going to touch on this briefly. The first being DP Energy. It's an Irish company. They are developing a 6-turbine, 9-megawatt array using Andritz turbines. They have been successful in gaining a feed-in tariff from Nova Scotia and also a grant of 30 million approximately from the federal government. And they've been moving into the next phases of development. I'd say some of these things, as you know, most of all of us are seeing, are impacted by COVID. I think the reassuring thing with all what we're seeing with the industry is that our members and developers that are active in Canada are finding ways to innovate. They're working very closely with supply chain and with government, and have been able to look at how they move things forward, even in more challenging times. And Sustainable Marine Energy that I had mentioned earlier, that's working on a small scale project, is also now at Force developing a 9-megawatt floating tidal platform there. That would probably be, I think, one of the first ones to be deployed and looking into 2021. And they've been quite successful in moving that project forward as well. So as you can see from that map in the corner, that's where the 2 sites of where SME is currently working. And then the third active project at Force is Big Moon Power. It was actually just recently awarded. This is a company that is initially from Utah in the United States and has looked for opportunities in Canada and has established an office in Nova Scotia. And they will also be developing a 9-megawatt project at Force. You can also see this is obviously another very different kind of technology. And so that's really the interesting thing, I would say, with Nova Scotia in particular, because there are many different technologies being developed and tested at the site. I just also wanted to touch on other areas of Canada, because as I mentioned, there is a lot of potential across Canada. And I just was going to highlight these 2. One is ORPC Canada, which is originally a company from the US. They are looking at doing some work in Quebec and other northern regions. A key focus for them has been working with small communities and Indigenous communities to develop their projects and also help displace diesel use in those communities. So helping with community sustainability and self-sufficiency. And so they are currently working on some feasibility studies and community outreach for potential projects in Quebec. And the other is Yorebrook Tidal Energy, which is based in British Columbia. They are partnered with First Nation community there, or Indigenous community, and also are looking at, they've done some initial prototype testing, and now are looking at scaling the project up. Just going to touch on this very briefly. I did want to just raise some awareness around the fact that we are also very focused on wave energy in Canada, but as a technology, it is further behind than tidal energy. So a lot of the key work that's been done to date has been on the west coast of Canada through the University of Victoria. They've done a lot of work in developing models and research methods for wave assessment in coastal waters. But also a lot of work around working with Indigenous communities and understanding what the potential is for wave energy resources in those communities. And so that's really helped to create a foundation for future development of wave energy in the region and also in other areas of Canada. And the last one I wanted to touch on, you may know this, but we have no offshore wind development in Canada yet. It isn't really something that is gaining a lot of momentum to date. And one of the reasons is that we have such huge resource potential across Canada in other renewable resources, that it has not been something of significant focus. That said, Canada, as you can see from this map, has a very good resource potential for offshore wind. And so we are very carefully looking at what that global market or what that potential could be, but also what the global market is shaping up to look like, and where there may be opportunity for Canadian companies to work and get some experience internationally, but also how we may develop our market here and what kind of mechanisms are used in international markets.
So I think this is my last slide. I just wanted to touch on to kind of conclude here that a lot of things, I mean, I just highlighted some of the current activities, underway in Canada, which have been, to date so far successful, but all of these are focused on also addressing challenges in the sector. So as some of the other speakers stated and highlighted, there are many forms of technology. And so the demonstration of devices is needed to really understand which ones are viable, which ones can be developed commercially. And they're also all working in harsh environments. So there's obviously the potential for damage. And this is one of the reasons in Canada, we are really focused as an association of gathering the experience of suppliers working in other industries, because we think they have a lot of potential to adapt and transfer knowledge to the marine renewable energy industry. Environmental impacts are also one of those unknowns that can create significant barriers for industry. So that's a key research area, and also one that the industry and developers take very seriously. Another is the social impact consideration. So the fact that there are other marine and ocean users and uses. And obviously one of the key ones with any kind of clean emerging technology is financing. So a lot of these technologies aren't yet commercial, and we are still really focused on, how do we fund and attract investment to this sector? So that's everything for me. And I just want to thank you again for the opportunity to speak today. I'm happy to answer any questions later, or also if I to contact me by email, and I'm happy to answer questions that way as well. Thank you. Muito obrigado, Elisa, pela apresentação. É muito interessante saber tantos projetos que estão sendo desenvolvidos no Canadá. Bom, eu vou convidar o último palestrante, Renato Cordeiro. Ele é líder do setor de energia no Brasil para o Department for International Trade, DIT, Consulado Britânico. Renato? Muito obrigado, Milad. Obrigado aos organizadores. É um prazer estar participando desse evento. É uma grande satisfação falar um pouco sobre esse case, que é um programa que o governo britânico implementou no Brasil há 2 anos, de apoiar o Brasil a desenvolver esse setor de eólico offshore, que todos nós estamos recebendo grandes evidências de que há um grande potencial no Brasil, inclusive com esses estudos que a EPE produziu, né, e que alguns dos palestrantes, o nosso colega da Beólica, inclusive, citou na apresentação dele. Eu vou agora compartilhar aqui a minha apresentação com vocês, que me parece que está havendo alguma falha aqui. Tem um share screen, né, lá embaixo. Sim, mas eu não estou conseguindo achar a minha apresentação. Espera aí. Ah, tá. A apresentação não está entrando por alguma razão. Agora acho que está iniciando. Desculpa. Deixa eu voltar aqui no Não, início. tá. Bom, primeiramente eu queria fazer um parêntese, né? Eu não sou um especialista em eólico offshore. Existem muitas pessoas no Brasil estudando esse assunto, inclusive o grupo da COP aí do Milad, tem a turma da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o pessoal da EPE que produziu o roadmap, tem o pessoal da Petrobras que estava recentemente produzindo um piloto aí para o Rio Grande do Norte. Então tem muita gente boa já estudando esse assunto. Nosso papel lá no consulado e na embaixada é de construir pontes, né? A gente está com um programa em atividade para compartilhar a experiência bem-sucedida do Reino Unido nessa área. Né? Falando um pouco sobre o departamento que eu trabalho para um Ministério de Comércio Exterior do Reino Unido, e nós temos nesse departamento sediado em Londres equipes espalhadas pelos principais consulados e embaixadas no mundo, dando suporte a empresas britânicas a fazer negócios nesses mercados. Né? Para as empresas britânicas, a gente produz relatórios de mercado, pesquisas, identifica quais são os projetos que estão demandando bens e serviços no mercado, né? E também entendendo algumas questões ligadas a barreiras comerciais que a gente possa apoiar as empresas a superar. No caso das empresas brasileiras, a gente recebe
com muita frequência as empresas brasileiras interessadas em buscar parceiros no Reino Unido. Muitas vezes empresas que têm já algum tipo de capacitação, fabricação de bens e serviços, mas identifica no Reino Unido alguma tecnologia nova que possa agregar valor à oferta que eles têm no Brasil. A nossa estrutura, né, dos nossos times no Brasil fica espalhada por esses consulados, né, sendo que temos um no Nordeste, em Recife, encarregado de cuidar de toda a região. Temos um cônsul honorário também baseado em Salvador. E os consulados que estão no Rio, São Paulo, Belo Horizonte e a nossa embaixada em Brasília, os times eles se dividem conforme a vocação regional. O nosso time de energia, particularmente, fica no Rio, porque, historicamente, o Rio, os petróleo principais, né, a Petrobras e a agência reguladora, a EPF fica no Rio também. Então, o Rio é como se fosse uma espécie de capital da energia no Brasil, e a gente fica baseado no Rio, mas dando cobertura nacional. Nós trabalhamos no Reino Unido com uma rede de parceiros, né, que são associações empresariais e especialistas espalhados por todas as regiões. Na questão da eólica offshore, particularmente, a indústria britânica ela é mais desenvolvida na costa leste, onde fica o Mar do Norte, mas a gente tem indústria produzindo para bens e serviços para a atividade eólica offshore em todo o Reino Unido. Começando um pouco o tema, né, o nosso interesse em apoiar o Brasil começou, na verdade, por uma demanda da Petrobras. Até por volta de 2018, sempre que perguntavam lá no Reino Unido para nós se havia no Brasil algum tipo de interesse em desenvolvimento da eólica offshore, a gente acreditava que, na verdade, o Brasil tinha vastos territórios, né, ventos de excelente qualidade. O Nordeste tem um vento que é considerado um dos melhores do mundo, se não é o melhor do mundo, para eólica onshore. Vastas áreas para continuar crescendo na eólica onshore, e até então a gente não viu interesse assim, de nenhum bem agente, tanto público quanto privado. A Petrobras nos provocou, procurou e nos provocou organizar juntos um workshop no Centro de Pesquisas da companhia no início de 2018, onde estava sendo, digamos assim, iniciado esse projeto de pesquisa visando desenvolver um piloto lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, na Bacia Potiguar. Fizemos um workshop que, para minha surpresa, contou com a participação de 300 pessoas. E no dia seguinte, nós fizemos com um grupo de especialistas britânicos também para a diretoria estratégica da companhia, que queria entender melhor e possivelmente incluir essa atividade no plano estratégico da companhia. Infelizmente, o projeto do piloto da Petrobras foi cancelado por uma questão estratégica da empresa. Me parece que o campo onde seria feito esse piloto, instalado esse piloto, vai ser desinvestido pela companhia, mas existe ainda esse grupo lá no SEMPES, no Centro de Pesquisas, cuidando, né, de pesquisas sobre o assunto, e nós levamos esse grupo da Petrobras em novembro para visitar o Reino Unido e conhecer um pouco tanto do aspecto de logística, de operação, cadeia de fornecedores, uma viagem muito bem sucedida. Como sequência disso, a Petrobras fez uma apresentação no evento da Beólica no Rio, que é o principal evento da Beólica, o Wind Power Brasil, em 2018. E nessa apresentação, a Petrobras disse que o principal gargalo seria a falta de regulação no Brasil, que criava uma incerteza para os agentes, para os investidores desse setor. Então, a gente procurou o governo brasileiro, fomos muito bem recebidos e identificamos ali realmente o interesse em conhecer mais, né, sobre a experiência britânica. Inclusive, já havia, além desse pedido da Petrobras, um outro investidor com um projeto que já tinha submetido um pedido de licenciamento ambiental ao IBAMA. Então, nós, diante dessa demanda, desse interesse do Brasil, nós fizemos uma proposta de criar um grupo de trabalho que foi implementado no âmbito do Prosperity Fund, que é um programa de apoio do governo do Reino Unido a países em desenvolvimento, em projetos que cuidam de desenvolvimento econômico e combate à pobreza. Então, existe um programa de energia dentro do Prosperity Fund, que no Brasil o Prosperity Fund, de modo geral, vai investir até 2023 80 milhões de libras nesses projetos, sendo que desses 80 milhões de libras, 23, 25 milhões, em torno desse valor, vai ser alocado para energia. E dentro do portfólio de energia, eólica offshore tem um dos principais pilares, né? Nós nos colocamos como
parceiros para compartilhar tanto a experiência quanto financiar alguns projetos de pesquisa, principalmente na questão de impacto socioeconômico, socioambiental nos projetos no Brasil. O programa no Brasil, especificamente de energia, visa apoiar o Brasil transição para uma economia de baixo carbono, né? Ele atua não só na parte de eólico offshore, mas também na área de solar, smart grids, eficiência energética, biocombustíveis e waste to energy, a parte de biogás, que a gente acha que tem um potencial muito grande no Brasil. Aqui estão algumas das ações que estão sendo implementadas, e aí você pode ver em vermelho o grupo de trabalho de eólico offshore. Nós temos nos reunido com muita frequência grupo brasileiro, do qual fazem parte a EPE, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a ANEEL, o PPI e IBAMA. E agora a gente está tendo adesão de novos entes, né, do governo brasileiro, que são a SPU, né, que inclusive o Sandro citou na questão aí da concessão das áreas, né, que é o dono do ativo, né, a União, e o Ministério da Infraestrutura, que eu acho que tem um papel fundamental também nessa discussão do desenvolvimento desse setor. Em julho, levamos uma missão desse grupo para o Reino Unido, fizemos reuniões com o Ministério da Energia e Desenvolvimento Industrial no Reino Unido, levamos o grupo para conhecer uma Catapult, que é um centro de pesquisas britânico especificamente para essa área de eólico offshore. Visitamos também base logística e algumas empresas fornecedoras, tiveram a oportunidade de conversar. Por que o Reino Unido tem esse papel, digamos assim, nessa condução desse debate no Brasil, né? O país é líder mundial na produção de eletricidade por eólico offshore. A capacidade hoje, né, é de 10 gigas de capacidade instalada. O país tem uma meta de chegar a 30 até 2030, e o país tem uma experiência já, uma maturidade já em todos esses aspectos que estão listados nesse slide, desde do mecanismo de regulação e fornecimento de apoio industrial para as empresas, até a questão de fornecimento de bens e serviços e apoio jurídico e financeiro também para as empresas. É uma atividade em que o país já tem uma maturidade, então ele tem muito a compartilhar em termos de experiência. Uma das áreas também que já foi citada por alguns dos colegas é a questão dos parques flutuantes, né? A gente vê um movimento das empresas de petróleo em sua política de descarbonização, procurando investir em eólico offshore. As empresas de petróleo têm uma capacitação construída muito grande em atividade de águas profundas, em sistemas flutuantes, plataformas. Então, muito dessa expertise está sendo aplicada também para a construção e investimento de parques eólicos. Outras não necessariamente estão investindo ainda em parque eólico como investimento do portfólio, mas estudando a eólico offshore como uma forma de fornecimento de energia para a própria plataforma, substituição da eletricidade da plataforma, hoje feita por diesel ou pelo gás produzido pelo campo, substituição por torres eólicas em volta do campo de petróleo. Então, o Reino Unido também tem já uma expertise nessa área. A gente tem algumas empresas grandes investindo em parques flutuantes, entre elas a Equinor, tem um projeto de 30 mega na região de Peterhead, e esse projeto piloto da Equinor tem a capacidade de geração elétrica para 20 mil residências. A Total também tem projetos também no outro em Wales, no País de Gales, também com investimento em torres flutuantes, e recentemente adquiriu um projeto na Escócia. Então, a gente vê essa área com muito interesse no Brasil, porque o Brasil é um líder, né, mundial em atividade offshore, e existe muita expertise no Brasil que pode ser aproveitada para a atividade de eólica offshore. Falando mais um pouco, né, eu acho que já citei um pouco dessa questão da liderança do Reino Unido, e o Sandro também abordou a questão da redução do preço da eólica offshore com a maturidade da atividade, né, o preço da energia da eólica offshore caiu 50% no Reino Unido desde 2015. Isso tem estimulado muito por ganhos de escala, ganhos de tecnologia, de competitividade da cadeia de fornecedores. Então, o país tem uma meta muito grande de investimentos e de crescimento nesse setor, né? Esse slide mostra um pouco
distribuição da matriz energética do Reino Unido. Você vê que o gás ainda tem um papel importante, principalmente na questão do aquecimento, né? É a base da indústria, digamos, do fornecimento de eletricidade e de aquecimento para os lares, né, no Reino Unido. Mas se você vê do lado esquerdo, que a eólica offshore hoje tem mesmo participação da eólica onshore, 10% da matriz energética. E vai crescer muito com os investimentos que estão sendo feitos atualmente. Esse gráfico ele é de um relatório da GIWEC, que é o Conselho Mundial de Energia Eólica, e que mostra o crescimento exponencial até 2030 dessa atividade, né? O Reino Unido ainda é o líder, tem 36% da capacidade instalada mundial, mas você vê outros países investindo maciçamente nessa fonte, também os países asiáticos, a China, Taiwan, com grandes investimentos e um potencial de crescimento muito grande nessa área. Aí eu tomo alguns slides emprestados da Roadmap, que já foi citado anteriormente por outros colegas, o Sandro particularmente, que mostra um potencial grande, com bases em dados de batimetria já existentes por algumas entidades, alguns centros de pesquisa no Brasil, que mostram um potencial muito grande de geração de energia através de eólica offshore no Brasil. Em termos de qualidade de vento, e esse mapa das cores mostra e confirma, mais uma vez, o Nordeste como uma região, digamos, de potencial natural mais forte, não só pelo potencial da qualidade do vento, quanto também por ter águas rasas. O Nordeste tem essa riqueza natural que torna a região muito atrativa para investimentos de eólica offshore, assim como já existe e é o líder em eólica onshore. Mas existem alguns achados também que precisam de mais estudos da EPE, que mostram que outras regiões do Brasil, particularmente o norte do estado do Rio e sul do Espírito Santo e algumas regiões do Rio Grande do Sul, têm um potencial muito grande também, porém com águas mais profundas, né, aí já requerendo tecnologias de torres flutuantes, mas eles têm a vantagem de estarem mais próximos a centros de carga. Então, essa é um potencial digamos assim, uma atratividade da eólica offshore que ela proporciona para o Brasil. O estudo também da EPE mostra a diferença dos custos, né? Que na questão da eólica onshore ele é muito concentrado nas turbinas, mas já na eólica offshore você tem uma distribuição maior nos custos de fundação, a instalação e a conexão com o grid. O estudo que a EPE ela conclui, ela também deixa muitas perguntas a serem respondidas, né? Entre elas, se são necessários investimentos em infraestrutura no Brasil, ou se o que já existe hoje no Brasil é capaz de atender. Uma questão foi muito bem colocada pelo Sandro na apresentação dele, se vai ter necessidade de reforço na rede nacional, né, para absorver essa energia nova, a questão da transmissão, e se o Brasil precisa de um plano específico para o desenvolvimento dessa atividade. Alguns dos projetos que estão em andamento no Brasil hoje, a gente tem alguns casos no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do Norte, que já estão submetidos ao IBAMA. O IBAMA está sendo um receptor dos projetos. Os desenvolvedores dos projetos estão primeiro começando pelo, digamos assim, o mais desafiante, que é essa parte da licenciamento ambiental, para depois partir para as etapas seguintes, né? Então, a gente tem aí vários projetos e nós, do governo britânico, estamos procurando e conversando com esses investidores para oferecer também garantias e financiamentos do Banco de Fomento e de Apoio à Exportação do Reino Unido, que é o UKEF. Bom, eu trouxe esse gráfico que mostra também, da GIWEC, que mostra o Brasil como um dos países emergentes nessa área, junto com a Austrália, com a Índia e com o Vietnã, né? O Global GIWEC, esse Conselho de Energia Eólica, ele aponta aí já os projetos que estão sendo submetidos à análise e que tem um potencial de torno de 10 gigas. Ele acha que aponta pelo interesse do governo, mas um dos desafios é exatamente que esse projeto seja, digamos assim, abraçado pelo governo como uma política de fomento, uma política industrial, para que ele, digamos assim, saia do papel, né? Também algumas notícias que eu trouxe para compartilhar com vocês.
As mais recentes foram essas da Equinor, que submeteu ao IBAMA projetos de geração eólica na região exatamente que eu citei, do norte do Espírito Santo e sul do Rio de Janeiro. O nosso departamento, o nosso governo britânico tem procurado as empresas, mas também os governos estaduais para oferecer apoio. Recentemente, o embaixador britânico esteve no Rio Grande do Norte, esteve com a governadora do Rio Grande do Norte para se colocar como, com todo o apoio ao que o Estado precisar para fazer as conexões com a atividade a indústria britânica, e a gente está procurando outros estados também. Bom, enquanto o nosso time, o que a gente está programando de atividades, existe a continuidade desse projeto, desse programa, que a gente se reúne frequentemente. As reuniões eram em Brasília, na Embaixada, em função das dificuldades que temos agora de viagem, deslocamento e reuniões presenciais, estamos fazendo pelo Zoom, como estamos fazendo aqui hoje, né? Em novembro vai haver uma conferência no Nordeste da Inglaterra, é uma conferência tradicional anual, em que a gente está preparando alguma sessão sobre o Brasil, para falar um pouco sobre esse trabalho que está começando aqui. Vamos fazer, nós, o governo britânico, no Rio de Janeiro, em março, uma conferência em que esse tema vai ser abordado também. Essa conferência é anual e a gente está ainda vendo como vai ser. Possivelmente vai ser uma sessão mais híbrida, com pouca gente e majoritariamente transmitida online com uma plataforma como essa. E, obviamente, a COP26, que vai ser no Reino Unido, em novembro de 2021. Esse tema vai ser um tema que a gente pretende trazer algum tipo de evento paralelo e trazer um grupo do Brasil para participar dessas discussões, né? Bom, as perspectivas que o GIUEC traz para esse ano são muito positivas, né? A gente vê que a eólica offshore é uma atividade de longo prazo, de investimentos de grande porte, e a questão da Covid, por exemplo, não vai trazer um impacto para a atividade, para os investimentos, exatamente porque a gente vislumbra, né, que essa crise seja uma crise, de certa maneira, esperamos todos nós que termine no próximo ano. Então, há um grande potencial de que essa fonte, de fato, continue nesse caminho de crescimento exponencial, e ele aponta, mais uma vez, sobre essa grande crescimento da atividade de offshore flutuante em todo o mundo. Para concluir, alguns comentários, né, como a gente vê e em todas as conversas que a gente tem tido com entidades no Brasil, também no Reino Unido, e com universidades, com a própria COP, o Milan é um parceiro que nós já tivemos, inclusive em eventos aqui no Rio. Quais são as oportunidades que nós vemos para essa área, né? A eólica offshore ela traz um alto potencial de geração elétrica, maior do que a eólica onshore. Ela traz a possibilidade de maior diversificação da matriz brasileira. Tem a questão da proximidade da carga dos grandes centros urbanos em outras regiões. Existem essas sinergias do setor petróleo, muito do que foi aprendido pode ser adaptado e trazido para a experiência. Há uma grande potencial do Brasil para atrair investimentos e desenvolvimento regional. Aí no Nordeste, especificamente, isso é uma clareza, é muito óbvio que o Nordeste tem esse grande potencial. Em termos de desafio, a gente entende que é preciso ter uma clareza de como vai ser o caminho do Brasil, se essa regulação hoje existente para a eólica onshore pode ser perfeitamente adaptada para o offshore, ou se é necessário novas regulações. A questão, por exemplo, da concessão da área de exploração offshore, se ela será por meio de leilão, se ela será por meio de concessão ou de autorização de uso. Então, essas questões precisam ser definidas, principalmente pela STU, que é o órgão, digamos assim, que é a União, né? São os ativos da União. A questão da competitividade é um outro tema importante, porque a gente está diante de uma discussão no Brasil de um novo marco do setor elétrico, que é baseado na competição das fontes. O Brasil não está disposto mais a pagar subsídios como antes, né, para desenvolvimento de novas fontes, e hoje a eólica offshore, dentro desse cenário de competição das fontes, ela não é competitiva. O preço da eólica offshore, para iniciar a atividade, ela é bem mais cara que as outras que já estão rodando, digamos assim. São necessários investimentos, economia de escala. Então, é preciso também entender que tipo de apoio, em termos de política industrial, o Brasil estaria disposto a criar
para, digamos, criar uma faísca de desenvolvimento desse setor. A gente vê, tanto no PDE quanto no Plano Nacional de Energia de 2050, que a eólica offshore está presente como uma fonte possível, viável, mas um grande ponto de interrogação é exatamente esse. Qual seria a competitividade e se o país estaria disposto a, digamos, criar alguma política que incentive o nascimento dessa nova fonte, como fez no passado com as outras fontes renováveis. Bom, esses são os nossos contatos. Me coloco à disposição de todos para qualquer pergunta ou para outra informação que vocês precisem por e-mail. E agradeço mais uma vez e devolvo a palavra para o Milad, por favor. Obrigado. Obrigado, Renato. Muito boa apresentação, abrangente, né? Você apontou as questões técnicas corretamente, as oportunidades, desafios e as iniciativas do Reino Unido no Brasil, que é importante fortalecer para poder aproveitar essa experiência do Reino Unido como líder mundial, né, nessa área de eólica offshore. Muito obrigado. Bom, temos em torno de 7 minutos para as perguntas. Eu tenho uma pergunta aqui no chat, né, para a IOSE. Ricardo Coentzer, do Instituto Federal da Bahia. A pergunta é a seguinte: parabéns pela explanação. Gostaria de saber se existe alguma parceria entre a Plocam e o Brasil por meio da academia, né? Universidades, institutos técnicos, para visitação e estudos nesses programas que a Plocam desenvolve. Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, un programa directo que facilite la conexión a priori no se me ocurre, pero sí que tenemos varias opciones de conexión en las que Plocam está involucrado. Una de ellas es el programa de financiación que se organiza entre la Unión Europea y los países de América Latina y del Caribe. El programa se conoce como EU-CELAC y permite la generación de convocatorias públicas en donde los distintos países latinoamericanos y europeos, entre ellos estamos incluidos España y Brasil, podemos optar para generar proyectos conjuntos. La convocatoria hace 2 años de ese programa permitió y puso el foco precisamente en el desarrollo de proyectos conjuntos entre América Latina, incluyendo Brasil y España, para el desarrollo de las energías renovables marinas. Y hemos conseguido liderar un par de proyectos en donde Plocam está involucrado con varios países. Por otro lado, otro de los puntos de encuentro y además forma parte del comité organizador de este foro es precisamente el Centro de Investigación Internacional del Atlántico, el Air Center. Como saben, el Air Center es un centro multinodal internacional con base en Portugal, en Azores, que incluye un nodo en Brasil, que si no me equivoco está también en Río de Janeiro, y el nodo en España, que es precisamente Plocam. Con lo cual, a través del propio Air Center, tenemos un vínculo directo para poder desarrollar nuevas propuestas o proyectos donde tuvieran interés en acceder a nuestras infraestructuras. Y, por supuesto, siempre a través de mi propio correo y de la propia página web de Plocam, aunque somos un centro localizado en España, estamos completamente abiertos a colaboraciones internacionales y a buscar la fórmula con los potenciales usuarios interesados en acceder a las infraestructuras. Muito obrigado, Ayose. Temos mais uma pergunta escrita aqui. Eu não tenho aqui na minha parte aqui, mas eu tenho algumas perguntas. Bom, então vou perguntar para Elisa. Elisa, muito boa apresentação. A gente viu vários projetos de corrente de maré, né, que especificamente, normalmente, vão ser instaladas na região estuária, né, onde a gente tem, próximo da costa, a gente tem, normalmente, a gente se preocupa com os impactos ambientais, né? Eu queria saber se tem algum, nesse sentido, existe alguma regulamentação específica com relação, desenvolvida no Canadá, com relação a esses impactos ambientais para processo de licenciamento?
Yeah, so thank you for that question. And also I'm glad you asked it because with the time frame, I couldn't get into all those details. So with all the tidal energy projects in Canada, they all are required to go through an environmental assessment process, which is now called the Impact Assessment Regulations or Impact Assessment Act. So that's at the federal level. And then at the provincial level, depending on where the project is, it could also go through provincial environmental requirements as well on a province by province basis. So it would be like the Environment Act or Species at Risk Act. There's several ones that would apply. The challenge, I would say, and I'm thinking of colleagues I've talked to in other countries, is that with this being an emerging technology with few deployments at this point in tidal energy, there's still so many unknowns around what the environmental impacts are. And so some of the legislation in Canada, I would say too, it just isn't equipped to really deal with what some of those issues may be. So what we've seen now is a lot of the developers have very specific environmental monitoring plans in place, and a number of the research organizations, some that I mentioned, so FORCE, but also the Offshore Energy Research Association, are working very, very closely on issues around mitigation of potential collisions with fish or marine mammals, things like that. With the Bay of Fundy, the sediment is so strong, like you can't use cameras or some of the actual instrumentation that you could use in other places. So that's been a key focus too, is in developing the sensors and enabling technologies that can then gather data that will inform regulations. Okay. Uma pergunta, vocês já encontraram algum impacto ambiental, alguma barreira ambiental específica na região que vocês estão desenvolvendo os projetos? Alguma coisa específica? I would say that right now because there have been few deployments, there are unknowns around, for example, potential risk to fish. Fish is the biggest issue. And that's again, because there's instrumentation, the instrumentation available isn't necessarily picking up all of the data that it could in those very harsh, high intensity locations. So that's one of the areas where I think industry still has a challenge in informing regulators of what the risk is. Yeah. That's an area we're working on. Ok, muito obrigado, Elisa, pela resposta. Tem outra pergunta aqui, não sei se o Sandro ou o Renato podem responder, né? A gente sabe que normalmente os parques eólicos offshore, né, tem uma capacidade superior, talvez, dos onshore, né, de 500 mega, de 1 giga, né? E essa produção tem que ser transmitida para a costa. E, normalmente, a gente precisa de um ponto de inserção, né? Uma subestação onshore. O que a gente está vendo aqui no Brasil, né? Pelos mapas que existem, né? A pergunta é a seguinte: será que esses subestações onshore no Brasil podem atender essa capacidade, ou a gente precisa construir mais essas subestações onshore? Eu posso fazer um comentário rápido aqui, Milad, obrigado pela pergunta. Esse assunto é muito importante e é um desafio que a gente vive hoje para as outras fontes de geração, tá? Vou dar o primeiro exemplo até da solar. Os grandes complexos solares, alguns deles estão se desenvolvendo no interior de Minas Gerais. E hoje alguns deles estão com dificuldade de se conectar na rede. Então, é uma nova tecnologia também que veio com preços decrescentes e surgiu a oportunidade competitiva. Os empreendedores foram, mercado livre, leilão, grandes complexos, e na hora do desenvolvimento em que você entra com pedido de acesso no Operador Nacional do Sistema, ele tem de não conseguir, porque o sistema de transmissão não está preparado. Porque o sistema de transmissão ele precisa de todo um planejamento para ver qual é o melhor planejamento, porque você colocar uma linha direto de lá para o parque está, para o centro de carga, pode ficar muito caro essa linha, inviabilizando o projeto ou proporcionando um custo maior para o consumidor final
que vai compartilhar de todo o custo do sistema de transmissão. Tá? Então, hoje a gente já vive esse desafio. Para um complexo offshore, é importante saber onde eles estão se desenvolvendo, qual seria a capacidade total e a probabilidade dele sair do papel para que a EPE já faça os seus planejamentos de as premissas e quais seriam os cenários de expansão. Uma subestação A com um determinado número de megawatts de disponibilidade ou uma subestação B maior ainda, tá? Quando a eólica onshore começou no Rio Grande do Norte, foi licitada a subestação João Câmara 2. Quando ela foi licitada, teve um ganhador. E já sabíamos que ela já estava sobrecarregada. Ela nem estava pronta, já estava sobrecarregada e licitaram a João Câmara 3, outra subestação coletora. Tá? Isso para o onshore. Entendi. Então, sim, precisamos de um grande planejamento com muito estudo para o melhor escoamento possível. Não pensando apenas em talvez um complexo eólico, mas pensando em uma malha, né, talvez litorânea. Obrigado, Sandro. Ô, Renato, você quer acrescentar alguma coisa, comentário? Não, o Sandro foi bem completo, exatamente, e quando você tocou nesse tema, eu me lembrei exatamente dessa questão de Minas, desse exemplo de Minas, era o que eu ia comentar. Estamos com 2 empresas britânicas exatamente nessa situação, que fizeram investimentos em projeto solar e estão exatamente nesse momento com esse problema. Então, exatamente o que o Sandro falou, eu faço das palavras dele as minhas. Obrigado. Perfeito. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes e acho que podemos encerrar a sessão agora. Acho que temos um processo de encerramento aí.